Estamos de volta com o programa Realidade pela Rede Mundial de Televisão, hoje conversando com o economista Wellington dos Santos sobre a economia do Vale do Paraíba, sobre o desenvolvimento da nossa região. No bloco anterior falávamos sobre as exportações, né? Esse é um ponto muito interessante porque falávamos no bloco anterior também sobre as grandes indústrias, né? E sobre esse setor que presta serviço para essas indústrias. Então, esse setor de exportações, além de Embraer, de grandes indústrias exportadoras, faz também com que essas empresas daqui se adequem a fornecer não só para essas grandes indústrias, mas também para outras indústrias do mundo, né? Esse fenômeno da globalização possibilitou esse desenvolvimento também, né? Hoje em dia nós estamos exportando até mão de obra, né? Nós estamos exportando técnicos profissionais, é o caso da Embraer, que tem técnicos nos Estados Unidos, em Singapura, na China e outros países. Então hoje nós não exportamos somente produtos, nós estamos exportando também serviços. É claro que para melhorar as exportações aqui do Vale do Paraíba, nós exportamos produtos petroquímicos, nós exportamos automóveis, nós exportamos remédios, tecidos e muitas outras coisas. Mas o maior impacto das exportações é justamente o investimento que está sendo feito no Porto de São Sebastião. Se nós formos analisar a questão do Porto de São Sebastião, o governo do Estado de São Paulo, ele aplicou uma quantia considerável em todo o entorno do porto para receber navios de grande calado. Já foram mais de 140 milhões investidos. Dentro de 60 dias vai começar a construção da ligação entre a Carvalho Pinto e a rodovia Presidente Dutra, os 5,3 quilômetros que ainda faltam, que foram liberados 83 milhões de reais para criar o pré-requisito necessário para a duplicação da rodovia dos Tamoios, do qual vai facilitar o escoamento da exportação não só do Vale do Paraíba, mas do sul de Minas Gerais e de Goiás. Então, o Porto de São Sebastião ele vai desafogar um pouco o Porto de Santos, com um custo operacional muito menor. Hoje, o Porto de São Sebastião ele exporta 400 mil toneladas ano, mas ela está recebendo investimento para comportar 3 milhões de toneladas ano. Então, quer dizer, até 2010. E a vocação do Porto de São Sebastião é um pouco diferente, né, da vocação do Porto de Santos, né? É diferente porque lá também tem um polo de gás. A Petrobras ela está desenvolvendo todo um projeto sobre o polo de gás que vai sair de São Sebastião e vai fazer todo um gasoduto que vai chegar até Brasília. É claro que isso vai depender de alguns critérios. O primeiro critério é o planejamento estratégico do próprio governo brasileiro. O segundo, o planejamento estratégico da empresa, da própria Petrobras. Terceiro, o preço do mercado internacional do gás, até quando nós vamos ficar dependente de outros países na questão do gás. Então, o gás se tornou um problema a partir do momento que a Bolívia começou a criar restrições, etc. Então, quem tem carro movido a GNV está vivendo bem isso. Está vivendo esse drama. Então, nós temos que estabelecer novas técnicas de energia. A Petrobras ela tem um porte financeiro muito grande que vai permitir que isso venha a ocorrer em breve tempo, mas é claro que depende do governo também estar liberando. Então, e esse gasoduto vai gerar, nos próximos 10 anos, por volta de quase 30 mil empregos diretos, né? Porque nós vamos precisar de muitos soldadores, e isso é uma profissão que já está faltando no mercado. Escolas técnicas, por favor, preparem novos soldadores para o mercado, que essa é a mão de obra está faltando. E a gente viu essa carência aqui na cidade. Então nós temos duas plantas industriais da Petrobras aqui no Vale do Paraíba, uma em São José dos Campos e outra no Porto de São Sebastião, e que está demandando um volume de mão de obra básica muito grande e não tem disponível no mercado. Então estamos trazendo pessoas do Nordeste, do Sudeste, toda a região Sudeste para cá. Não podemos esquecer que nós vivemos numa região entre o eixo Rio e São Paulo, que é um dos maiores polos de tecnologia e de dinheiro em circulação no Brasil. Se nós considerarmos o PIB de São Paulo e Rio de Janeiro, é quase metade do PIB do Brasil. E como a mão de obra qualificada está concentrada aqui na região do Vale do Paraíba, nós temos grandes oportunidades de negócio, não somente nisso, mas na área de siderurgia, na exportação de veículos, até mesmo a questão do comércio. O comércio do Vale do Paraíba, vamos pegar o caso de Taubaté e de São José dos Campos, cresceu muito, evoluiu demais. Hoje eu posso dizer que o comércio é moderno aqui
São José dos Campos. A infraestrutura de São José dos Campos, de Taubaté, ela está muito moderna. Mesmo assim, o comércio aqui ainda sofre com essa proximidade até desse eixo Rio-São Paulo, né? Com certeza. O eixo Rio-São Paulo... É uma coisa cultural, né? Sim, é uma coisa cultural, mas existe uma concentração de compra do povo aqui, de todo o Vale do Paraíba, na cidade de Taubaté e São José dos Campos. Isso permite o desenvolvimento de vários shoppings, né? São José dos Campos já tem mais de 8 shopping centers. Isso agrega, ela acaba absorvendo um grande volume de mão de obra, né, registrada e necessária para esse mercado. E acaba desenvolvendo outras áreas de tecnologia, ou outras áreas, inclusive, de prestação de serviço. A prestação de serviço é muito importante, mas criar novos produtos, novos tipos de prestação de serviço, como a pizza quadrada, né, a pizza de picanha, né, de Tremembé, a pizza de pinhão, de Santo Antônio de Pinhal, né, são tantas coisas que estão sendo inovadas aqui no Vale do Paraíba que nós podemos vender para outras regiões do Brasil. Agora, falando um pouco mais sobre essa questão da exportação, então, essa logística é fundamental para que se consiga esse escoamento da produção também, né? Além de todas as condições técnicas de competitividade, de mão de obra, né? De mercado, né? Que a gente sabe das nossas taxas, que tem a carga tributária do Brasil ela é muito alta, né? Nós temos uma carga tributária da ordem de 35% de tudo que nós produzimos. Então, para um empresário brasileiro poder exportar, ele tem que ser muito eficiente, porque não basta somente a carga tributária, mas também a alta também do câmbio, né? O câmbio brasileiro está supervalorizado. Então, para um empresário aqui ser muito competente, ele tem que ter não só uma mão de obra muito bem preparada, qualificada, mas tem que buscar recursos e melhorar a produtividade, melhorar na qualidade dos seus produtos para que consiga ter um diferencial frente aos produtos internacionais. Essa questão dos produtos internacionais acho que é o principal desafio, né? Porque veja bem, nós competimos com produtos às vezes da China, que tem um valor agregado de mão de obra muito barato. Impostos, né? A carga tributária brasileira é muito alta. Mas nós temos que ver também que o Brasil está bem gerenciado, porque, veja bem, se nós formos analisar o nível de endividamento do povo brasileiro é muito pequeno, né? O crédito da ordem de 35% do PIB, enquanto que o Chile já é 70%, a Argentina quase 90%, tem países que é mais de 100%. Então, o que falta aqui no Brasil, geralmente, principalmente, é crédito, né? Nós precisamos de crédito para financiar a produção de curto prazo, a produção de um ano. Hoje, a taxa de juros da produção de curto prazo é da ordem de 50%, sendo que no Japão é muito próximo de zero e a mais alta que é da Índia é em torno de 11%. E também aí volta essa questão cultural, porque hoje a gente vive, né, com a estabilização da economia, etc. É possível, né, essa facilidade de crédito, né, para o consumidor final. Já está uma coisa bem diferente do que a gente via em anos anteriores. Então, o mercado precisa se sedimentar nessa questão, precisa ter um trabalho bem feito, né, dos nossos governantes em relação aos juros para que realmente evolua essa questão do crédito. Veja bem, a taxa de juros no Brasil é a mais alta do mundo. A questão do crédito ou a questão do consumo, vamos analisar o consumidor brasileiro. Até pouco tempo atrás, o nível de emprego era muito baixo, quer dizer, houve uma melhoria na questão do nível de emprego, essas pessoas passaram a consumir. Houve um aumento também do salário real das pessoas, e essas pessoas começaram a consumir, começaram a comer mais, beber mais, se vestir de forma mais adequada, comprar automóvel, porque o automóvel começou a ser financiado em um prazo muito mais longo. Então, isso criou um efeito estufa, ou seja, provocou um desenvolvimento agregado na economia que vai perdurar por vários anos. É claro que nós temos que ficar atento à inflação. Por isso, elevou-se a taxa de juros da Selic para tentar conter um pouco a inflação. Todo governo internacional, Brasil, qualquer país do mundo, toda vez que aumenta a inflação, eles aumentam a taxa de juros. Porém, a taxa de juros praticada no mercado para o consumidor final ou para o empresário final é muito alta. Está muito fora da realidade do mercado internacional. Acaba comprometendo esse setor produtivo, né? Sim, compromete porque, veja bem, toda vez que sobe os juros, o que acontece? Estacionam os investimentos. Nós temos que incentivar principalmente o investimento produtivo e não o investimento só no mercado de capitais. O Brasil precisa crescer. E a única forma de gerar emprego é você investindo na área produtiva. Não existe outra forma.
Então, essa migração também de investimentos para essa área de capitais prejudica um pouco essa... Sim, ela estaciona os investimentos da área produtiva. E também, claro, principalmente também pelo câmbio que está valorizado. Então, o câmbio está muito valorizado, você tem uma certa dificuldade de colocar seu produto no mercado internacional a um preço competitivo, agregado à nossa carga tributária muito alta, dificulta vender os produtos brasileiros lá no exterior. Agora, a gente falou do crédito, então a gente tem 2 setores aí que na nossa região estão bem favorecidos, né? Que é o setor automobilístico, né? A gente tem aqui a GM de São José dos Campos até numa posição muito melhor do que a própria GM americana. Então, isso também favorece alguns setores aqui da nossa região, né? Bom, nós nunca tivemos uma política de juros a longo prazo, de compra de veículos a longo prazo. Isso é uma coisa nova há pouco tempo. Nós acho que podemos estar discutindo isso, talvez, né, no próximo bloco, mas eu acredito que não somente a questão dos veículos, mas também a questão imobiliária, né, que agora está tendo um crédito imobiliário muito grande. E aqui em São José dos Campos, conforme a gente trata aqui sempre no programa, vive um momento muito bom, né, nesse ramo da construção civil. A gente continua falando no próximo bloco sobre a economia do Vale do Paraíba, sobre o desenvolvimento da nossa região com o economista Wellington dos Santos. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, é só mandar um e-mail para nós, realidade@redemundial.com.br, a gente já volta.